Olá, meus queridos amigos, vamos ao estudo da lição número 3, falando sobre o segredo da natureza humana. Como o ser humano foi feito? Qual a essência desse elemento chamado vida, que Deus colocou no ser humano? O verso ordem da semana diz assim, em Gênesis 2, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a natureza humana, ela se tornou alma vivente pelo poder divino. Hoje se discute muito a questão da imortalidade da alma, acreditando que o ser humano ele é composto de duas essências, uma a parte física, material, e a outra a parte imaterial, que eles chamam de alma, de espírito. Thomas Watson, um escritor bíblico, escreveu o seguinte: Cristo se tornou assim um de nós, tomou a nossa carne para poder tomar os nossos pecados, porque somos todos mortais e carecemos de um Salvador imortal. Por isso Jesus Cristo deu a sua vida por todos nós. E o ser humano é mortal ou é imortal? No Éden começou o grande conflito a respeito da natureza do ser humano. As palavras da serpente para Eva: certamente não morrereis, mas sereis como Deus. Essas palavras deu margem a muitas interpretações, especulações, criação de doutrina e de situações de teorias filosóficas e até científicas a respeito da imortalidade da alma. Alguns ramos da ciência tentam contato com os mortos, acreditando que o ser humano ele é imortal. Então uma parte dele fica vagando em algum lugar e é possível fazer contato com essas pessoas que morreram. Enquanto o corpo, a matéria, morre, desaparece, a parte interna do ser humano, que é chamada de alma, de espírito, eles acreditam, fica vagando num cenário assim etéreo, como sendo um ser consciente e sobrevivente da morte física. Essa é a ideia da maioria dos cristãos hoje em dia. Por isso, quando um cristão morre, é de uma denominação evangélica, a maioria diz assim: ele foi para a glória, ele está na glória, ele assim está com Deus. Seria algo assim fora do contexto bíblico acreditar nisso. Se assim fosse, Jesus, ao ressuscitar Lázaro, teria praticado uma crueldade muito grande ao trazer o seu amigo da glória para o mundo outra vez. Não teria sentido. Jesus teria sido cruel, trazer a alma de Lázaro, colocar naquele corpo já morto, em decomposição, e fazer com que ele vivesse nesse mundo ainda mais alguns anos. Então, isso torna assim, nos dá uma incapacidade de pensar sobre a veracidade dessa teoria, dessa doutrina, de que a alma é imortal. Obviamente que essa crença cristã, que é fundamentada nas Escrituras, que as pessoas dizem que é fundamentada nas Escrituras, ela não se harmoniza com a advertência divina: certamente morrereis. Porque a maioria da cristandade acredita numa alma imortal. E isso não combina com aquilo que a palavra de Deus diz, que o ser humano morrerá, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 20. Por isso, o que a serpente disse para Eva se tornou uma falsa promessa: não morrerei, certamente não morrereis, mas você vai ser como Deus. Isso agradou muito Eva, porque seria como fazer um upgrade da versão Eva para uma versão melhor. A própria serpente mostrou que estava comendo do fruto e que havia melhorado a sua essência, a sua forma de ser. A própria Eva, quando participou do fruto, sentiu algo como se fosse algo melhor. Eles se abriram os olhos. Eles, assim, tiveram consciência de uma nova coisa que estava acontecendo. Isso pareceu para ela que era agradável, era positivo, e ela provou para Adão que estava melhor. E por isso Adão participou também do fruto e os dois desobedeceram a Deus. Deus disse que o ser humano vai morrer. Se você comer do fruto, você vai morrer, ou vocês morrerão. Mas a serpente disse: vocês não vão morrer, vocês vão ser melhores do que são, sereis como Deus. Então, quando olhamos nas Escrituras e olhamos para o cenário do mundo, pregando a imortalidade da alma, nós percebemos que não está em conformidade com aquilo que Deus disse. São conjecturas, são teorias, são falácias, divagações espiritualistas sobre o assunto da imortalidade da alma. O adventista crê que a alma é mortal. A alma que pecar, essa morrerá.
Havia dois amigos cientistas que fizeram até uma espécie de um experimento científico com a questão da morte. Os dois acreditavam na imortalidade da alma e combinaram que cada um deles iria escrever num lugar secreto um texto numa folha grande de sulfite. Iriam colocar esse texto, cada um num cofre, cada um constituiu um advogado auditor, e eles combinaram, escreveram um documento onde eles assinaram dizendo que o primeiro que morresse dos dois amigos voltaria, a alma dele voltaria e contaria para o amigo vivo tudo que ele havia escrito na folha dentro que estava no cofre. Um deles morreu. E até o momento que nós soubemos, 10 anos se passaram, nenhuma comunicação do morto a respeito do que estava escrito dentro do cofre. Obviamente que essa experiência não esgota o assunto sobre a questão da mortalidade da alma, porque o diabo tem interesse em potencializar o assunto e comprovar que suas palavras no Jardim do Éden foram verdadeiras a respeito da imortalidade da alma. Certamente vocês não vão morrer. O resultado de Adão e Eva foi diferente. Eles viram a morte chegar nas flores e nas plantas, viram a morte chegar nos animais. Deus teve que matar animais para que eles pudessem ser vestidos com peles, para que eles pudessem então sair pelo mundo ao serem expulsos do jardim. Eles viram Caim matar Abel. Eles sentiram a fraqueza no próprio corpo. Eles não morreram fisicamente naquele dia, mas morreram espiritualmente. Então se tornaram assim pessoas condenadas num hospital chamado planeta Terra. Por isso que Deus mostrou para Adão e Eva que o que ele disse se tornou verdadeiro. Certamente morrerei. As pessoas hoje que não têm credo, ou as pessoas que conhecem muito pouco da palavra de Deus, aceitam facilmente a ideia da alma imortal que sobrevive à morte, interferindo até no mundo dos vivos. Por isso, quando uma pessoa morre, é querida demais, e quando existe uma criança ou uma pessoa envolvida nessa questão da morte, geralmente aqueles que ficam dizem, fique tranquilo, ele está com Deus, ele foi para a glória. Quando a criança pergunta, papai, cadê mamãe? O pai diz, está com Deus, filhinho, está com o papai do céu. Então parece que isso ameniza a dor emocional da perda daquela pessoa que se foi. E isso mostra uma ideia, ou seja, aceita, ou seja, é uma ideia aceita da imortalidade da alma, coisa que a Bíblia não autoriza. Por isso surgiu a doutrina da reencarnação, para colocar um pouco mais de pimenta no assunto e confundir a crença e a mente das pessoas sobre isso. Os antigos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles falavam que a alma é imortal. E as pessoas, logicamente, adotaram esta ideia e trouxeram para o nosso mundo e colocaram dentro do cristianismo. Porque as pessoas acreditam de que a alma é imortal. Então, quando a pessoa morre, ou vai para o paraíso, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno direto. E se a pessoa for boazinha, vai para o céu com Deus. E por mais ou menos, fica num lugar intermediário, onde ele pode ser tirado dali com rezas e com missas e com alguns tipos de oferenda. Se a pessoa ela morre na crença espírita, a pessoa pode reencarnar, voltar a viver e melhorar a vida para passar por uma evolução, até ser transferido na perfeição das reencarnações, ser transferido para um paraíso. Quando os faraós faleciam, alguns servos eram mortos para servirem o faraó no mundo dos mortos. O deus Osíris era assim encarregado de conduzir essas pessoas pelo paraíso, e para isso era preciso servo. Por isso o faraó passava a vida inteira construindo pirâmide, para que eles pudessem, dessa pirâmide, passar para o paraíso. Acredita-se que no túmulo de Tutancâmon, um dos mais famosos faraós, havia mais de 2.000 escravos mortos, para servirem esse rei, esse faraó, no mundo dos mortos. Obviamente que isso é uma lenda, não foi assim na realidade, mas a crença mostrava que pessoas eram mortas para servirem os faraós no mundo dos mortos.
E hoje a cristandade aceita a doutrina da imortalidade da alma. Ellen White, no livro Testemunho Seleto, volume 1, página 119, a escritora bíblica escreveu o seguinte: o sermão pregado por Satanás a Eva sobre a imortalidade da alma, certamente morrerei, se tornou uma meia-verdade para os pastores desse século, porque eles têm reiterado do púlpito esse tipo de mensagem. E o povo tem recebido esse tipo de mensagem como sendo a pura verdade bíblica. E ela diz, é o fundamento do Espiritismo. Em parte alguma, ensina a palavra de Deus ser a alma do homem imortal. A imortalidade é atributo unicamente de Deus. Testemunho Seleto, volume 1, página 119. Eu disse, a escritora inspirada, numa igreja, o pastor, nosso amigo José Alves, ele dizia, não é a escritora inspirada, é a profetisa do Senhor. E quando o rapaz estava pregando, disse, uma escritora americana, ele levantou e disse, irmão, uma escritora americana não, a profetisa do Senhor. Por favor, irmão, coloque de forma correta. O irmão tem medo de dizer que Ellen White era a profetisa do Senhor, foi uma pessoa escolhida por Deus para nos dar profeticamente as mensagens. Então, diga a profetisa do Senhor sem medo. Eu fiquei olhando e disse, realmente interessante. Temos que aprender a defender assim o Espírito de Profecia como sendo dado por Deus. Não temos que ter receio de dizer, Ellen White, a profetisa do Senhor. Ela não é mais importante do que Jesus Cristo. Alguns cristãos sim dizem, vocês veneram Ellen White. Não, não veneramos. Nós admitimos que os escritos dela foram assim dados por Deus para esclarecimento de alguns pontos bíblicos. E ela sempre disse, meus escritos não se sobrepõem à palavra de Deus. Pelo contrário, eles estão assim, debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz maior. E aquilo que Deus me deu como inspiração é a luz menor. Ela escreveu que muitos pastores evangélicos estão pregando a imortalidade da alma do púlpito. E as pessoas têm recebido isso como sendo a mais pura mensagem. Mas ela disse, não é o fundamento do Espiritismo. E o Espiritismo tem fundamento ou criação do diabo. E não adianta discutir. Isso já é ponto pacífico. Deus disse, não consultareis os mortos a favor dos vivos. A alma que fizer isso será extirpada, retirada do meio do meu povo. Estará em Deuteronômio. Deus disse isso quando o povo ia entrar na terra de Canaã. Saul consultou um morto, que seria Samuel, o profeta Samuel. Não era Samuel, era um demônio fazendo ali o papel do profeta Samuel. E Deus condena esse tipo de consulta. E isso vem pela crença da imortalidade da alma. O escritor Eduardo Dalberg, ele dizia que ele não se conhecia. O ser humano se conhece? Qual é a natureza do ser humano? Ele dizia, aos 19 anos eu era um estranho a mim mesmo. Aos 40 eu perguntei quem sou eu. Aos 50 anos eu concluí que eu não sabia quem eu era ainda. Houve até um psicólogo de nome Johnny Galloway, de Toronto, no Canadá, que entrevistou milhares de universitários e descobriu que 90% deles não sabiam quem eram na realidade. Tinha dúvidas sobre a sua pessoa. Então o ser humano, na verdade, é um deserto inexplorado. E o ser humano quer se conhecer, ele deseja saber quem ele é. A Bíblia diz que o ser humano é uma alma vivente. No dia que ele deixa de respirar, isso desaparece. Todo este lume, este brilho, essa forma de ser desaparece. Mas a crença da imortalidade diz que isso permanece. Não é verdade. A Bíblia diz que isto não é verdade. Quando a pessoa morre, perece todos os seus pensamentos. O sábio Salomão disse, morre a pessoa e nesse dia perece com ele todos os seus pensamentos, as suas emoções. Não há mais interferência dele debaixo do sol. Vale a pena então estudar esse assunto essa semana. Vai esclarecer muita dúvida que muitos têm, para que nós possamos então seguir no caminho da verdade, que é o que nos interessa. Obrigado, Senhor Deus, pela lição de hoje, pelo esclarecimento, por aquilo que o Senhor nos mostra, que o ser humano ele é mortal. E o Senhor deseja nos mostrar que só Jesus é a solução para os nossos problemas. Se crermos na imortalidade da alma, nós temos que tirar Jesus do cenário como Salvador, porque é Ele que nos salva. E não é o ser humano que se salva. Então, se eu for bonzinho, eu vou direto para o céu. Não é o que a tua palavra diz. O Senhor diz que nós precisamos de um Salvador. Jesus Cristo, nós te agradecemos por isso. Abençoe esse teu filho e tua filha que estuda conosco. E dê uma semana feliz em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração. Bom final de sábado e uma semana abençoada na presença do Senhor.
Que o Senhor abençoe.